Acho que os projetos que foram apresentados, primeiro tem um oportunismo eleitoral claro aí. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Paulo Somuti Júnior, presidente executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo Somuti nasceu em Belo Horizonte, tem 65 anos. Fez graduação em Engenharia Mecânica na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Fez MBA em Administração na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É presidente executivo da Abrazel desde 2008. Paulo Somuti, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 4 de março de 2026. Eu começo essa entrevista perguntando: o senhor é a favor ou contra o fim da chamada escala 6 por 1, em que há 6 dias de trabalho por semana e 1 de descanso? Paulo, a gente tem buscado não se posicionar nem a favor nem contra. O nosso grande desafio tem sido de avaliar o custo dessa medida e a oportunidade dela. O que a gente acompanhou no mundo inteiro é que nenhum país, ou a maior parte dos países, não fizeram isso por legislação. Fizeram isso porque construíram as pré-condições sociais e econômicas necessárias para avançar. E, obviamente, quando você olha, vamos melhorar a vida, trabalhar menos, ninguém deve ser contra. Mas nós temos sempre que estar fazendo uma avaliação do custo e se a sociedade está ciente e apta a absorver esse custo. O senhor avalia que deputados e senadores, porque é um projeto em discussão sobre isso no Congresso, o senhor avalia que deputados e senadores terão a disposição de votar contra esse projeto, mesmo diante da possibilidade de perder votos na eleição? Olha, esse é um tema muito importante, né? Há 2 meses atrás, um pouco menos, você via todo mundo falando: esse é um projeto que vai passar de qualquer jeito. Eu penso diferente. Acho que os projetos que foram apresentados, primeiro tem um oportunismo eleitoral claro aí, que a sociedade precisa enxergar. Vamos lembrar que em 2015 o senador Paim trouxe a primeira proposta de mudança nessa escala de 6 por 1. Em 2019, o deputado Reginaldo Lopes, querido amigo do PT lá de Minas, trouxe a versão dele. Em 2024, a Érica Hilton trouxe a dela. E o governo do PT, nesse período todo, jamais abraçou essa ideia. Essa ideia, se você for olhar, por exemplo, os comentários em novembro de 25, agora, recente, o ministro Marinho dizia que isso não é assunto para ser resolvido com canetada, ou seja, não é assunto para lei, é assunto para ser debatido entre sindicatos. No Conselhão, em dezembro, o presidente Lula reforça a mesma linha de raciocínio. Isso é assunto para um debate amplo, para conhecimento da sociedade, para fazer com calma. Em fevereiro, o ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad, alerta a sociedade que o governo não fez uma única conta e avaliação dos custos dessa medida para a sociedade. E aí a gente vê o Boulos e também o presidente Lula embarcando propondo urgência para discutir esse tema. Ora, isso não é apropriado, né? Os 3 principais líderes do governo, em recentes manifestações, afastam a discussão precipitada, e eu acho que o governo também já começou a rever isso, porque não fará bem para a sociedade ser feito de maneira assodada esse debate. Vocês têm na Abrazel avaliação do que a sociedade acha dessa mudança, dessa possibilidade de mudança? Esse é outro ponto muito importante, Paulo. Para a sociedade se manifestar, ela precisa conhecer a proposta positiva, que foi bem apresentada, né? Vamos trabalhar menos e ganhar igual, ou seja, por hora nós vamos até ganhar mais. Mas ninguém trouxe às luzes à sociedade os custos disso. O grande esforço que nós nos propusemos a fazer, e a Abrazel foi uma das primeiras a buscar levar luz à sociedade destes custos, era assim: olha, a sociedade brasileira precisa de informação. Já conhece o lado bom, trabalhar menos, ganhar mais, agora ela conhece os custos, a viabilidade econômica para a implantação dessa medida. Eu acho que o nosso esforço como sociedade tem que ser conhecer isso.
Porque o parlamentar, respondendo, complementando a sua primeira pergunta, ele se sentirá sempre confortável em seguir a opinião pública. A opinião pública, até o primeiro momento, ela só viu o bônus. Agora está na hora da gente avaliar coletivamente o ônus e dizer para os nossos parlamentares se queremos ou não. A nossa visão na Brasel é que após essa análise, o apoio à medida cairá drasticamente, que eu acho que já está caindo, na minha opinião. O senhor disse já em algum momento que há um custo maior para os mais pobres. Por que isso, na sua avaliação? Olha, primeiro nós temos que ver o seguinte, vamos pegar um exemplo de um funcionário que trabalha num restaurante 6 dias por semana. Os restaurantes hoje no Brasil trabalham em média 6 dias e fecham 1, mas a sociedade os quer abertos 7 dias da semana. Então já há um esforço enorme de cruzar aí uns de porta fechada, outros de aberto, para que o serviço seja ofertado 7 dias da semana. Você imagina se eu tiro um dia de trabalho, aí eu vou, por exemplo, pago R$1.000 para 6 dias e vou pagar R$1.000 para funcionário para 5 dias. O custo por dia vai para R$200. Mas se a sociedade quer o serviço todos os dias, eu vou ter que repor aquele sexto dia. Portanto, eu vou ter 2 desafios. Primeiro, pagar 20% a mais para cumprir esse dia com a mão de obra e buscar essa mão de obra. Onde ela estará? Nós estamos hoje em pleno emprego. Você não acha todos os setores. Nosso setor tem 500 mil vagas em aberto. Supermercadistas falam que tem 300, 400 mil vagas abertas. Todos os setores. Falta engenheiro, falta médico para atender as demandas da população. Onde nós vamos achar esse funcionário para esse dia? Aí vem a grande questão do pobre. Primeiro, o aumento de 20% na nossa folha implica em repasse para o cardápio de 7% a 8% a mais, ou seja, nós vamos pagar pela comida 7%, 8% a mais. O brasileiro está disposto, cabe no bolso, mas e essa mão de obra extra que eu vou precisar para fechar esse dia, além de mais cara? Ela existe? Onde vai se buscar? E ela de fato existe. Sabe aonde? Na pequena empresa e nas regiões mais pobres. Então, um restaurante, um dono de restaurante rico ou um posto de saúde de uma região rica vai buscar o médico que hoje atende na região mais pobre, eu vou buscar a cozinheira na região mais pobre e nós vamos ter um duplo e perverso custo para o cidadão mais pobre. Primeiro que ele vai pagar mais pela refeição, mais pelo serviço médico, mais pela limpeza, mas também vai ter o pior de tudo, a precarização. Porque se eu vou numa região pobre e tiro a cozinheira para cozinhar na região rica que absorve o preço e pode pagar, esse serviço deixa de existir lá. Muitas vezes eu tiro uma cozinheira, que é a mais qualificada, e os 4 outros colegas, 5 que trabalhavam junto, perdem emprego. Então é um ônus muito importante e que, na minha opinião, estava pouco visível, especialmente para os mais pobres. Empresas, como o senhor citou, empresas de vários setores falam dos custos de uma eventual mudança com o fim da escala 6x1. Agora, todos os avanços sociais, sempre que se discutiram avanços sociais, se falou dos custos e da dificuldade para fazer as transformações. Por exemplo, quando a carga de trabalho semanal hoje é de 44 horas, mas já foi maior anteriormente. Qual a sua avaliação sobre isso? Quer dizer, isso realmente é uma coisa que é mais difícil do que em outros momentos? É uma dificuldade igual do que havia nessas outras mudanças? Paulo, quando eu vejo essas falas, inclusive elas têm sido comuns, né? Você vê alguns líderes nossos aí, até o Boulos falou isso, todos falaram isso, o presidente da Câmara comparou até com escravocracia, né? Na época que a gente acabou com... Na escravidão também havia uma resistência por razões econômicas, alguns argumentos. Exato. Eu acho que essa é uma maneira muito superficial de buscar um debate verdadeiro com a sociedade. Nós vamos pegar no ponto mais recente, que é mais fácil da gente conversar, quando a gente saiu de 48 horas para 44. Lembrando que temos outros benefícios que foram incluídos aí, que muitas vezes são mencionados, por exemplo, o Fundo de Garantia, que remunera menos da metade da poupança, ou seja, toma dinheiro do cidadão. Nós temos 1/3 de férias, que não é comum fora do Brasil, todo mundo gosta, mas na verdade são custos. O que nós temos no nosso país? Nos últimos 40 anos,
a economia brasileira teve um ganho de produtividade de 20%. Ou seja, o brasileiro hoje produz 20% a mais do que produzia há 40 anos atrás. No mesmo período, o americano cresceu 45%. O chinês é quase o dobro disso. Nós empobrecemos em termos relativos. Então, nem sempre o que a gente está considerando que foi um avanço de verdade, porque muitas vezes ele travou a produtividade, nos deixou menos capazes de produzir. O Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, faz um artigo na Folha de São Paulo recente, que ele fala que um dos problemas da produtividade do Brasil é o custo de capital. Ora, se a gente tira capital da empresa e não leva para o empregado, esse dinheiro deixa de circular. Um fundo de garantia que fica parado lá rendendo a metade do que deveria. Então, essas questões precisam ser conhecidas. O que eu vejo é que há 48 horas, quando mudou para 44, foi algo razoável, porque nós tivemos 20% de ganho de mão de obra de produtividade nesse período. Sair de 48 para 44, como você menciona, foi 10%. É um debate, então, razoável pensar em discutir 44 para 40 horas por trabalho? Eu acho razoável. Está ancorado num ganho de produtividade. E a gente pode, inclusive, aumentar o ganho de produtividade. Agora, a questão da escala, essa é diferente. Uma coisa é a jornada. A jornada hoje, talvez, a gente esteja melhor preparado para reduzi-la aos poucos. Mas a escala é uma questão muito diferente. A gente já abordou essa questão de não ter mão de obra, da sociedade querer serviço 7 dias da semana. Só para esclarecer, então, a redução da jornada seria ter um total de horas por semana menor do que 44 horas, mas sem mudar a escala 6x1, é isso? Exatamente. Primeiro, lembrando que em nenhum lugar é exagero, mas em quase nenhum país houve mudança de escala 6x1 na lei. O que foi, você vai aos poucos, conforme a sociedade vai se moldando, permitindo isso com ganho de produtividade. Aqui a gente ainda não teve. O nosso ganho de produtividade hoje, ele é muito baixo, é menos da metade do americano nos últimos 40 anos, é 1/3. Nós produzimos hoje 1/4 a 1/5 de que alguns países europeus produzem. E mesmo esses países europeus não estão trabalhando tão menos, estão trabalhando 37, 38, 39, produzindo 5 vezes, 4 vezes mais que o nosso. Então, acho que cabe sim uma avaliação, e eu acho que nós já temos ganho de produtividade para isso, e podemos esperar outros, né? Com a reforma tributária que veio aí, o Brasil deve se tornar um pouco mais produtivo. Nós temos aí algumas, a inteligência artificial generativa também pode abrir espaço para uma produtividade. Eu acho que faz sentido a discussão das 44 horas caminhar na direção das 40. Acho que temos as pré-condições e acho que esse é um diálogo mais fácil de momento. Inclusive é o que o presidente da República parece estar abordando, o ministro Marinho andou falando isso a semana passada. Então acho que essa é uma discussão mais factível de curto prazo do que a da escala, na minha opinião.